Aula do dia 11 de janeiro, estatística aplicada, análise de regressão linear simples. Estamos explicando o modelo de regressão, né? Mostramos que o modelo de regressão linear simples obedece a este modelo aqui, ó, que é aquilo que você está medindo é função de algo que ele já produz se você não fizer nada, se o x for zero, mais o efeito daquilo que você aplicou no solo. E dissemos que se você aplicar algo ao solo, você vai ganhar beta 1 para cada uma unidade deste algo, em y. E quando o produtor perguntar, posso garantir? Você diz assim, olha, não vai ser exatamente igual ao que eu produzi, porque tem sempre um erro. Há uma variabilidade em função do clima, da temperatura, do solo, tá? Uma série de fatores envolvidos. O que é encontrar a equação de regressão? É encontrar beta 0 e beta 1. Como era também na matemática lá do ensino médio, que era encontrar A e o B. E lá na matemática tinha uma fórmula para encontrar A, que encontrado A, jogava numa outra fórmula para encontrar B. Aqui tem uma fórmula para encontrar beta 1, encontrado beta 1, joga numa outra para encontrar beta 0. O modelo gerou estas fórmulas que o matemático utilizou para chegar aos cálculos que iremos fazer. Então nós temos aqui, acho que parou de gravar quando eu comecei a deletar coisas aqui. Então o beta 1 é encontrado por esta fórmula, em que você pega a soma de produtos xy e divide pela soma de quadrados dos desvios de x, já explicado lá na correlação. Lembra que correlação era um Rzinho aqui, aqui tinha um radical e bem aqui tinha soma de quadrados do desvio de y. Tira o radical, tira y e você tem o beta 1 a ser encontrado. Então o beta 1 você encontra por essa fórmula e joga nesta outra aqui para encontrar o beta 0. Quem é beta 0? Você pega a média de y no experimento, tudo que a melancia produziu, por exemplo, soma tudo, divide pela quantidade de repetição que você tem, de tamanho da amostra, achou média de y, menos o beta 1 que você achou aqui, vezes a média das doses que você aplicou, daquilo que você está testando. Achou beta 0, joga nessa equação aqui, ó. E aí você tem a equação. Você tem como, observe pessoal, que lá no modelo não tem esse chapeuzinho aqui, ó. Por quê? Lá no modelo é como a cultura responde. Aqui é como a cultura respondeu na tua pesquisa. Esse chapeuzinho quer dizer estimado. Então nós estamos estimando quanto a melancia vai produzir lá na fazenda do produtor, se ele fizer o que você está propondo, certo? Então, esse chapeuzinho para indicar que é uma estimativa do que irá ocorrer quando o produtor fizer uso da prática agrícola que você está propondo. Aí o produtor vai perguntar, mas doutor ou doutora, tem certeza, posso garantir que Y vai produzir esse tanto aqui, se eu colocar esse tanto de X? Você diz sim, mas você só vai dizer esse sim, afirmar para ele, se você tiver este valor aqui, ó, alto. Ou seja, existe um jeito de você aferir se a equação que você encontrou é estatisticamente, eu não diria significativa, mas se ela é precisa para você dizer para o produtor, pode usar a prática que eu estou propondo que vai dar certo na sua lavoura. Certo? Pois bem, o nome disso é coeficiente de determinação. E observe a simbologia dele, é um Rzinho ao quadrado. Professor, quer dizer que será aquele R de correlação, que é só eu levar ele ao quadrado? Sim. Então, você encontra o valor de R, eleva ao quadrado e você vai saber quanto é o coeficiente de determinação. O que ele faz? Ele representa a porcentagem da variação em y, que é a variável dependente, que está sendo explicada pela equação. Ou seja, quanto maior esse R, mais essa equação se ajusta ao fenômeno que você está estudando.
Que fenômeno é esse? Quanto mais adubo, mais cana. Quanto mais adubo, mais melancia. Certeza? Certeza, tem um R2 alto. A minha equação está explicando o fenômeno da variação da produção em função da dose aplicada. Nós dizemos que quanto mais alto o R2, mais precisa é a equação de regressão. Certo? Bom, você, obviamente, se lembra que na correlação ela pode ser positiva ou negativa. E o R2? Ora, se ele eleva ao quadrado o R, então ele sempre será positivo. Portanto, o coeficiente de correlação, quando elevado ao quadrado, ficará positivo. Portanto, o R2 varia de 0 a 100%. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo prático, pessoal. Só para lembrar, quem tem um ano de curso como vocês, vamos supor que um de vocês não entenda muito bem o que é calcário. Calcário é um produto, uma substância, né? É um pó, vamos dizer assim, em que rico em cálcio, se ele for calcário calcítico, ou rico em cálcio e magnésio, se ele for calcário dolomítico. Pois bem, pode ser aplicado como corretivo de solo, também pode ser aplicado como adubo para adicionar cálcio e magnésio ao solo. Qual é a função do cálcio? Vocês estão lembrados lá da fisiologia? Formação da parede celular, a série de ações na planta. Atua como o potássio do potencial osmótico, mas o principal dele é a parede celular. Pois bem, quanto mais espessa a parede celular, mais resistente, por exemplo, ao ataque de micro-organismos. E o magnésio? O magnésio é uma molécula, um íon que fica central na molécula de clorofila. Sem magnésio não tem clorofila. Imagina que fosse possível você inventar um jeito de eliminar magnésio do planeta. Você extingue a vida porque deixaria de ter fotossíntese para começar. Então, no meio da molécula, imagina um maracanãzão daquele, uma molécula de clorofila. Aquele ponto central, lá onde vai botar a bola para bater o centro, é uma molécula, um átomo de magnésio. Sem ele, toda aquela clorofila não funciona. Portanto, o calcário adiciona cálcio e magnésio ao solo com duas possibilidades. Ou para corrigir o solo quanto ao seu pH, ou para adicionar cálcio e magnésio como adubo. Pois bem, em regiões de solos ácidos, como no cerrado, o pH é baixo, né? O que é um pH baixo para as lavouras? Abaixo de 5. As lavouras costumam reagir bem a pHs acima de 5,5, próximo de 6 até 6,5. pH ideal da maioria das lavouras, entre 6 e 6,5. Né? Algumas resistem, como o arroz, resistem a um pH 5,5, 5,8, mas a maioria das lavouras preferem um pH próximo de 6, um pouquinho acima. E se for muito próximo de 7, as lavouras se dão mal, porque muitos nutrientes deixam de ficar disponíveis. Isso é coisa para outra disciplina. Pois bem, então vamos aplicar calcário para produzir milho lá no cerrado. Professor, se eu plantar calcário lá no cerrado, milho lá no cerrado, logo, do jeito que está lá, passo o trator e planto, produz milho? Quase nada, certo? Quase nada. Mas se você corrigir o solo, observe, ó, já chegou a 4,7 toneladas por hectare. Isso aqui, na prática mesmo, chega a 6 toneladas por hectare, dependendo de chuva. Ou 10, 11, 12, se for irrigado. Bom, vamos lá. Observe que há uma equidistância entre as doses. É um conselho de quem vai fazer pesquisa, testar doses equidistantes. 0, 1 tonelada, 2, 3, 4. 0, 2, 4, 6, 8. Certo? Inclusive, pessoal, testar passando pelo absurdo. Não se admite colocar mais de 4 toneladas de uma vez de calcário no solo, mesmo que ele requisite. Você faz a análise de solo e deu lá que precisa de 4 toneladas. Então não se deve colocar as 4 de uma só vez. Deve-se colocar metade ou mais na primeira oportunidade, a outra metade depois. E se entre uma e outra não chover, é igual ter colocado tudo de uma vez. O calcário só reage
depois que tem umidade no solo. Então quem colocar calcário agora, mês de setembro, outubro, tanto faz colocar em setembro, outubro, como em janeiro. Se só chover em janeiro, só vai começar a reagir em janeiro. Só para lembrar esse detalhe. Pois bem, então vamos imaginar aqui, ó, 0, 1 tonelada, 2, 3 e 4. Aí, lá na pesquisa, pessoal, quando eu não apliquei calcário, deu isso aqui. 1 tonelada, deu isso aqui. Observe que está aumentando. Ó. Quanto mais calcário estou aplicando, mais está aumentando a produtividade do milho. Então, eu estou percebendo que o cálcio e o magnésio aplicados, né, os carbonatos que estão sendo aplicados ao solo, estão exercendo uma função no Y. E Y é função de X. Está aumentando o Y em função do aumento de X. Fiquem atentos que vocês podem ter em um concurso o X embaixo e o Y em cima. Né? Se isso acontecer, não se esqueçam. X é aquilo que você está aplicando. Y é aquilo que você está medindo. Portanto, se as doses estiverem embaixo e o Y estiver em cima, né, você lembra que X são as doses e Y são o que você está medindo. Bom, Y é função de X, portanto a produtividade do milho é função do calcário aplicado. Beta 1. Beta 1 é igual ao somatório de Xi vezes Y. Quem é esse? Esse valor aqui, ó, é 0 vezes esse, mais 1 vezes esse, mais 2 vezes esse, mais 3 vezes esse, mais 4 vezes esse. Deu 36,96. Somatório de X. 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. 7, 3, 10. Somatório de Y. Esse valor mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, deu 13,47. Qual o tamanho da minha amostra? Quantas médias de rendimento eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Ou se preferir, quantas doses eu estou aplicando? 1, 2, 3, 4, 5. É 5. Portanto... Professor, pois não? eu explique bem só rapidinho de novo que eu me confundi aqui, que deu uma cortada aqui. O 36,96 é o X vezes o Y, É né? o X vezes o Y somado. Cada par somado. Esse vezes esse, mais. 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 Certo. Dividido por soma de quadrados dos desvios de X. Portanto, ó, a soma de quadrados do desvio de X tem duas maneiras de calcular. Você pega a média de X e faz cada valor menos a média. Cada valor menos a média, cada valor menos a média, você tem os desvios. Eleva cada desvio ao quadrado e soma. Ou então usa essa forma. Cada valor de x ao quadrado menos a soma de x ao quadrado por n. Portanto, quanto é cada valor de x ao quadrado? 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, deu 30. Quanto é a soma de x ao quadrado? Bom, x é 10. 10 ao quadrado é 100. 100 por 5, 20, 30 menos 20, 10. Fez os contos aqui e achei o beta 1 é 1,002 toneladas por hectare. Pois bem, pessoal, acostumem-se a usar pelo menos 5, 6 casas decimais nos cálculos de regressão. E só arredondar no final, porque senão você encontra erros estatísticos, erros de cálculo. Quem é o beta 0? Olha, o beta 0 é a média de y. Então é só somar. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, divide por 5. Achou? Dá 2,69. Menos o beta 1 que você achou, que é 1,002, vezes a média de x. Quem é a média de x? Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, por 5. 10 por 5, 2. Então, o beta 1, jogado aqui na fórmula, acha beta 0, que é 0,686. Certo? E então, a equação está feita aqui. Ó. Pessoal, quando eu disser encontra a equação, você encontra beta 1, encontra beta 0 e monta a equação, senão você não encontrou. Portanto, a equação é essa daqui, ó, certo? A produtividade do milho estimada pela sua pesquisa é igual a este valor aqui, que é o que o milho produziria se o produtor só passasse o trator e plantasse, mais este valor aqui vezes o que você está pesquisando, propondo ele fazer. Certo? Assim, você terá que a produtividade, certo? Que a produtividade é igual, né, em tonelada por hectare,
é igual ao que o milho produz se você não usar calcário, se o calcário for zero, né? Se você não usar calcário, certo? Só um instantinho. Essa linha azul aqui é o computador perguntando por que não tem ponto, por que não tem vírgula, deixa para lá. Então observe, a produtividade do milho, se você não fizer nada, ó, calcário zero, é de quase 700 kg por hectare. Mas se você colocar 1 tonelada de calcário, ó, já vai ganhar 1 tonelada, 002, quer dizer, 1 tonelada mais 20 quilos de milho. Então, com 1 tonelada de calcário que você aplicar naquele solo, senhor produtor, você já vai ganhar 1 tonelada de milho na sua área. Ó. Então, observe, 1 vezes isso é esse, mais esse, então dá 1,68. E se eu colocar 2 toneladas, 2 vezes isso. 3 toneladas, 3 vezes isso. 4 toneladas, 4 vezes isso. Professor, eu posso testar 5 toneladas? Não. Na sua pesquisa você só foi até 4. Então a sua equação, a sua pesquisa não serve para estimar doses maiores que 4. Porque você não pesquisou. Se você acha que poderia ter colocado mais calcário, então o seu outro TCC, seu outro aluno ou a sua outra pesquisa deveria testar agora quanto? 5, 6, 7, 8. Ou se preferir, 0, 2, 4, 6 e 8 toneladas. Você muda a pesquisa. Ó. Você muda a pesquisa. 2, aí 4, né? 4, 6, 8, 10, 12. Na próxima pesquisa. Por isso tem pesquisa toda hora, pessoal. Porque tem alguém pesquisando aqui de um jeito. E aí quando vai para o congresso que divulga aquele resultado, o pesquisador que está te ouvindo, ou pesquisadora, vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, ó, vou passar aqui para o gráfico, vai dizer assim, ó, bom, se a doutora fulana e tal, vou pegar aqui um de vocês, se a doutora Laís, né, se a doutora Laís utilizou calcário de 0 a 4 toneladas, e quanto mais calcário ela aplicou, mais produtividade de milho ela teve, então eu posso testar uma dose maior. Aí essa outra pesquisadora ou pesquisador vai testar 0, 2, 4, 6, 8, 10 toneladas. Né? Professor, existe uma chance do calcário prejudicar a lavoura? Sim. Fisiologicamente, o que você sabe sobre o calcário? Que ele reduz pH. Ou melhor, ele eleva o pH. Cálcio é básico, né? Carbonato de cálcio vai elevar o pH. E o pH, se elevar muito, né, pHs acima de 6,5, começa a tornar alguns nutrientes, principalmente os micronutrientes, indisponíveis. Quer dizer, estão lá, mas eles se aderem a outras moléculas do solo e ficam indisponíveis à planta. É como se você tem açúcar numa xícara, né? Tá lá, pronto para você pegar. Você pega a colherinha, joga no seu chá e toma. Mas se você tem açúcar em um cofre, você não tem como tirar. Quem é o calcário? É o cofre. O calcário vem e abre esse cofre. O calcário é o ácido, né? É o código. Abre e torna aquele nutriente disponível. Mas se você coloca calcário demais, esse cofre se fecha de novo. Certo? Então, o molibdênio, por exemplo, é um deles, em que com pHs muito baixo, né, ele não está disponível para a planta. Além do alumínio, está altamente disponível e o alumínio é tóxico para a raiz. Então observe, pHs baixos no cerrado, tem alumínio livre atacando a raiz e o molibdênio não está disponível para a planta. Você vai colocando calcário, o cálcio e o magnésio vão se anexando, vão fixando o alumínio, tirando ele da solução do solo. Assim, a solução do solo deixa de ter aquele elemento tóxico e ao mesmo tempo está disponibilizando o molibdênio. Mas se você colocar calcário demais, o calcário começa a se fixar e a promover reações em que o molibdênio deixa de estar disponível para a planta. Portanto, vai ter um momento em que essa reta aqui, ó, poderá subir e cair. Portanto, o próximo pesquisador vai saber qual é o momento e a dose máxima de calcário a ser aplicada. Então, professor, o que é reta em uma pesquisa agronômica?
é você descobrindo que quanto mais, e que você ainda não atingiu o limite daquilo que você está pesquisando. Pode fazer uma outra pesquisa testando mais ainda. Por isso, pessoal, vocês vão ver em pesquisa algo chamado considerações finais. O que são considerações finais? Imagina que o Lélio faz uma pesquisa como esta e ele diz, olha, observou-se nessa pesquisa que quanto maior a dose de calcário, maior foi o rendimento do milho. Aí, conclusão, né? Aí vem considerações finais. Observou-se que a produtividade do milho obedeceu a uma reta. Portanto, ainda é possível aplicar calcário para observar como o milho reage. Nas próximas pesquisas, deverão ser feitas com doses maiores de calcário para verificar qual a reação do rendimento do milho. Então, você está dizendo que vai fazer ou propondo a outros pesquisadores que façam. Certo? Professor, o que o senhor quer da gente nessa parte de regressão? Eu quero que você aprenda a encontrar aquela equação, a fazer este gráfico, encontrar esse R2 e interpretá-lo. O R2 e o próprio gráfico. O que você fez aqui? Encontrar esse beta 1, depois de encontrar o beta 0, depois de encontrar o R2 e fazer esse gráfico, isso é matemática. Vale um ponto na questão. O que vale 1,5? É você entender o que está fazendo. Você vai dizer, quanto maior foi, observe que está no passado, meu caro Leonardo, quanto maior foi a dose de calcário, maior foi a resposta da cultura do milho em produtividade. Ou, se preferir, a produtividade do milho aumentou à medida que se aumentaram-se as doses de calcário. A equação de regressão possui alta precisão experimental. Certo? Por que eu reclamo quando vocês fazem uma prova e a nota sai baixa? É que está gravado aqui. Aí chega alguém lá e diz o R2 foi alto. O R2 foi bom. A equação é boa. Né? Boa é uma chuva no sertão. Nós estamos falando de regressão, falando de matemática, falando de estatística. Então tem que usar os termos que se usa na disciplina, que se usa no dia a dia. Claro, professor, eu só estou com um ano de curso, pois não perca palestra, não perca simpósio, não perca congresso, não perca lives da Embrapa, não perca lives do IBGE. Parem de ficar nesse WhatsApp aí fazendo nada e querem saber como é que está a vida do Alok, como é que está. Esse povo está com a vida ganha. A sua é que está em construção. Então procure adubá-la, procure colocar X na sua vida para aumentar Y. Quem é esse Y aqui? É o que você quer. Você quer felicidade? Quer dinheiro? Quer sucesso? Portanto, coloque X, certo? Na sua reta. E incline ela para cima. O que é inclinar? É aumentar o ângulo, esse beta 1 aqui, ó. Para cada um ano de estudo, mais aquilo que você está procurando. O que você está procurando? Está procurando Y. Você está querendo Y. Portanto, quanto mais X você põe na sua vida, mais você vai ter Y. O que você está pondo na sua vida? WhatsApp, internet, bobajol. Portanto, vai ter mais bobagem na sua vida. Certo? Não, eu estou procurando desempenho. Eu quero ser um excelente agrônomo, quero trabalhar no IBAMA, quero trabalhar num grande banco, quero trabalhar para mim mesmo, quero produzir milho verde. Portanto, ponha anos de estudo sobre milho verde e você vai ter muito milho verde. Ponha anos de estudo e você vai ter mestrado, vai ter doutorado, pós-doutorado, certo? Parem de ficar nessa enrolação sem fim aí. É a pandemia, é a pandemia. A pandemia está te pondo em casa. Tire proveito disso. Eu aprendi a usar essa internet mais aprimoradamente. Aprendi Sysvar, aprendi Shotcut, aprendi esse Ocam, aprendi Meet, meio mundo de coisa que eu não sabia. Portanto, coloquei mais X naquilo que me faz hoje ganhar meu dia a dia. O que me faz ganhar meu dia a dia? É meu desempenho, meu conhecimento. Então, eu preciso de mais conhecimento, portanto, mais estudo, mais leitura, mais treino, certo? Se eu não fizer nada, já vou ter isto.
que é o que você é agora. Faça isso aqui para obter aquilo que está querendo. Certo? Pois bem. Então, nós temos aqui, essa aqui é a tabela aqui quadrada, vocês estão lembrados do uso dela. Está aqui solta, mas é só para lembrar que nossa disciplina encerra com essa parte, certo? Professor, e como foi que achou esse R aqui, professor? Certo? Como foi que ele achou esse R aqui? Então, ele achou o R, fazendo como? O cálculo do R aqui, ó. Aqui o cálculo do R, certo? Aquilo que você viu na aula passada, que você, imagina, uma aula vista quarta-feira da semana passada, você já deve ter exercitado quinta, sexta, sábado, domingo, e agora está vendo de novo, e não vou nem mostrar, porque é óbvio que alunos e alunas que estão fazendo esse curso, né, já sabem isso aqui rapidamente na calculadora, no Excel, certo? Achou o R2, elevou ao quadrado, está aqui, ó. E aqui você vai dizer que 98,54% da variação em y está sendo explicada pela equação de regressão. Traduzindo, né, eu posso dizer assim, ó, a equação, né, possui alta precisão experimental, certo? Alta precisão experimental. E o que é isso, professor? Vamos tentar entender o que é possuir alta precisão experimental. É que se o produtor perguntar para você, ó, e se eu colocar calcário 2,5 toneladas, observe, ó, ele está pedindo para você uma dose no meio do intervalo que você pesquisou. Pode, professor? Pode. Ele quer saber se eu colocar 2,5, tem um calcário aqui na minha propriedade, dá para colocar 2,5 toneladas por hectare. Que produtividade eu vou ter? Aí você vai usar a equação. Então você vem aqui, ó, pega aqui 2,5 toneladas, vou dizer aqui 2,5 toneladas, 2,5 vezes o beta 1 mais aquilo que já produzia, e você vai achar a estimativa do que ele vai produzir, certo? Então observe, ó, aqui é a equação, aqui é o valor que você colheu na sua pesquisa, e com base na sua pesquisa, você vai estimar o que o produtor vai receber lá. Senhor produtor, o seu solo, se não aplicar nada, vai produzir, na minha pesquisa foi 0,81, mas eu estimo que o senhor vai produzir em torno de 0,7 toneladas por hectare, porque tem erro. Se o senhor colocar 1 tonelada, vai ganhar isso aqui, ó, a mais, com 1 tonelada. 1 vezes ele, mais o que já ganhou, vai produzir em torno de 1,7 toneladas de milho. Se o senhor colocar 2 toneladas de calcário, vai produzir isso aqui. 3, aí o produtor pergunta, e 3,5? Aí você põe 3,5 vezes isso, mais isso. E diz para ele a estimativa do que ele vai colher. Doutor, doutora, tem certeza, doutor? Se tenho. A minha equação tem alta precisão experimental. O que eu estimar a partir dela tem muita possibilidade de ocorrer se o senhor plantar nos moldes que essa pesquisa foi feita. Lembre-se, sua pesquisa é aplicável às condições que ela foi realizada. Se você fez pesquisa na região de Barro Douro, nos solos bons que tem para lá, na época que você fez choveu bem, e o povo da região em redor vai fazer uso da sua tecnologia, você vai ter que lembrar eles, ó, nas condições que eu pesquisei, produzi. Se vocês tiverem as mesmas condições, também produzirão. Mas, se chover pouco, se ele mudar o solo, se ele plantar atrasado, se ele não controlar as pragas e doenças, não terá o rendimento que você propôs, certo? Pois bem, então você encontra a equação, encontra aqui o y, né, faz a equação aqui direitinho, ó, tá vendo aqui, ó, e aí você vai lá e bota o R2 aqui do lado em percentual. Quanto maior esse R2, mais precisa a equação. Professor, um R2 de 70, nós dizemos que tem precisão baixa. 80, regular, boa. Acima de 90, nós dizemos que tem uma alta precisão, certo? Mas isso é uma terminologia que você vai ganhar lendo artigos científicos, lendo trabalhos da Embrapa, lendo trabalhos das universidades agrárias país afora. Pois bem, vamos mostrar agora para vocês como fazer isso usando o Excel
tudo que foi feito aqui num piscar de tela, certo? Por favor, pega os dados, Ctrl C e leva aqui para o Excel. Só um instantinho. Se parar de gravar, são coisas que ocorrem, certo? Vou tentar fazer mais devagar possível, que quando acelera, usa muita memória e para de gravar. Mas, vamos tentar. Tá aqui. Ok. Muito bem. Então, no Excel, você vai simplesmente fazer assim, ó. Marcar os dados. Professor, eu posso fazer isso na minha prova? Claro, quem sou eu para estar te proibindo? Você faz o que quiser aí. Não estou vendo. Você pode nem fazer. Fulano, tu fez para mim? Tu fez? Fez. Manda uma cópia para mim. Eu vou mudar uma floreada aqui e mandar para o professor. Tá bom para mim. 10 para um, 10 para o outro. Né? Aí um aprendeu, o outro não. Mas se um pegar do outro, entender, para mim tá ótimo. Inserir. Então, aguardem aí um pouco. Vocês vão ter muitos gráficos aqui, ó. Mas você quer esse aqui, ó, o de dispersão. Inserir gráfico de dispersão. Clica nele aqui, no primeiro, e o gráfico já sai para ti aqui prontinho, certo? E você pode trabalhar ele como achar melhor. Pode aumentar, certo? Você pode mudar os dados se quiser. Você pode tirar esse título aqui, ó. Você põe lá no Word, não precisa nem botar esse aqui não. Deleta esse aqui. O gráfico ganha maior. E essas linhazinhas você tira elas aqui, ó. Clica numa delas, del. Clica numa delas, del. Certo? Pode pegar o gráfico, baixar um pouco. Opa, só um instantinho, deixa eu voltar. Pode pegar o gráfico aqui, ó, clica fora, depois clica dentro e baixa ele aqui um pouco para ver os números. Observe. Vou diminuir aqui o tamanho dele aqui um pouquinho, certo? Observe, eu estou mexendo no gráfico, ó, certo? Vou trazer ele aqui para cá, ó, para a gente ficar vendo ele aqui, para você ficar vendo os números. Professor, e se eu aumentar, e se essa dose aqui, 4 toneladas por hectare, tivesse perto de cada lavoura, e aqui tivesse sido assim, ó, 2,5 toneladas, o que acontece? Tá aí, ó. O gráfico muda, tá vendo? Ó? Há um ganho, depois uma perca. Deixaria de ser uma reta, passaria a ser uma equação de segundo grau, que vocês vão ver na próxima disciplina, certo? Pois bem, então, esse foi o resultado. O gráfico está muito pálido. E aqui as doses é 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui está de meio e meio, tá estranho. Tem como fazer diferente? Tem. Você clica aqui 2 vezes, né? E vai aparecer aqui do lado, ó, o jeito que você quer. Quer que comece do 0? Quero. E o máximo? Eu quero o máximo em 4. Certo? De meio em meio? Não, eu quero de 1 em 1. Certo? Aí observe, ó, que fica como você está querendo, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Pois bem, só está muito pálido o gráfico. E aqui também tem muito número, né? Clica 2 vezes e muda como achar melhor. Tá de meio em meio. Você quer de 1 em 1, né? Bote e veja como é que fica. Certo? Professor, ficou estranho. Melhor como estava. Então deixa como estava. Certo? Fique à vontade. Pois bem, está muito pálido o gráfico. Você pode clicar aqui, ó, tendo o gráfico, e quando você põe design do gráfico, ó, ele te dá um monte de modelo aqui, ó. Te dá um monte de modelo aqui para você testar, ó, certo? Você pode fazer o gráfico que quiser, ó, certo? Você pode mudar o gráfico. Pois bem, mas você também pode fazer o que você quer. Eu vou voltar aqui como estava, certo? Vou voltar aqui como estava. E você pode também fazer como achar melhor. Por exemplo, o gráfico tem a parte de dentro, ó, dentro, e tem a parte de fora. Você clica fora, aí clica 2 vezes, ó, certo? E ele pergunta aqui, ó, você quer mudar o preenchimento, certo? Ou quer tirar a borda? Observe que o gráfico está com borda aqui, tá vendo? Ó? Quer tirar a borda, certo? Então, clica aqui, ó, quer tirar a borda, ó, sem linha, e ele vai tirar a linha, certo? Quer preenchimento interno? Preenchimento, clica aqui, ó, e quer aqui um amarelo, certo? Pois fica assim o seu gráfico, certo? Observe que fica assim o seu gráfico. Pois bem,
Só, mas não está muito bonito não, porque dentro está muito estranho. Então clica dentro 2 vezes, vai lá em preenchimento, certo? E muda para um azulzinho claro, certo? Ficou assim. Bom, eu estou querendo dizer com isso, é você quem faz, certo? Agora essa bolinha ficou azul, então clica nela, clica 2 vezes. E aí está perguntando aqui, ó, deixa eu ver o que eu quero mudar aqui. Não, eu cliquei 2 vezes só naquela bolinha, só ela ficou marcada. Então eu tenho que clicar nela aqui, ó, nela aqui. Aí botão direito, formatar, deixa eu ver aqui, estilos. Pegar aqui 2 vezes. Observe, aqui ó, vamos mudar, plotar. O que eu quero mudar aqui? Eixo, área não, eixo principal não, brilho, sombra. Quero mudar a cor a cor de quem? Do marcador. Esse marcadorzinho aqui, ó. Quero mudar ele. Então clico aqui no marcador, certo? E ele está perguntando, ó, quer sólido? Quero. Que cor? Quero preto. E ele muda para preto, ok? Então tá aí, ó, como você quiser. Pessoal, cadê aquela linha que muda, que define a equação? Clica nele, aí, botão direito, adicionar a linha de tendência, certo? Já para aqui em linear, você está estudando linear. Só se for segundo grau, aí você clicaria aqui, ó, polinomial de ordem 2. Se fosse cúbica, polinomial de ordem 3 e assim por diante. Então, observe, linear, aí você, se você preferir aqui, ó, observe aqui embaixo, ó, vou pegar aqui e subir mais aqui, ó. Aqui, ó, exibir a equação e o R2, ó, quero sim, certo? Fecho aqui, ó, e ele está aqui com a equação para mim, ó, do jeito que eu achei lá usando o Excel. Só essa equação aqui ficou muito ruim. Então você vem aqui, muda para produtividade, e aí vem aqui, bota 0,69 mais e tira esse 69 daqui, ó. Vem aqui no X, chama de calcário. Pronto, tá aqui, ó. Você está dizendo que a produtividade do milho é igual a 0,69 mais 1,002 vezes o calcário que você aplicar. E o R2, professor? Vem aqui, clica dentro, né? Apaga aqui, vem aqui, bota vírgula, vem aqui, bota percentual, certo? E aí já fica melhor ainda. Professor, mas tá aqui, eu posso mudar a cor dele aqui também? Pode, ó. Você pode clicar aqui 2 vezes, ó, certo? E aqui tirar a cor, ó, certo? Sem preenchimento, ok? Sem preenchimento. Opa. Aqui e mudar a cor como achar melhor. Negrito, certo? Em amarelo. Não ficou muito bom não. Vermelho. Você pode achar a cor que achar interessante, para a sua fórmula ficar mais destacada, ok? Essa linha também não ficou muito boa, professor. Clica nela 2 vezes e até perguntando aqui, ó, você quer fazer o que com ela, certo? Quer fazer o que com ela aqui, ó? Quer botar borda? Quer botar sombra? O que você quer fazer nessa linha? Uma linha aqui, ó. Quer que ela seja mais grossa? Quer mudar o estilo? Ó? Tipo de linha, ó. Tipo de traço, né? Quer um traço mais puro, mas tá azul, então mude para preto. Vem aqui, ó, preto. Tá muito grossa, então você vai afinar ela aqui, ó. Opa, tá engrossando. Vou afinar ela aqui, ó. Pronto, fechou. Tá aqui sua equação, tá aqui seu gráfico. Clicou nele aqui, Ctrl C, Ctrl V, joga lá no seu Word, certo? Professor, mas cadê aqui, ó? O que é o eixo X? Então você clica aqui, certo? No gráfico, ó. Clica no gráfico, ó. Se você vai mexer dentro, clica dentro. Se vai se mexer fora, clica fora, ó. Quer clicar nas doses, clica aqui, ó. Então, mexeu aqui no gráfico, vem aqui, ó, adicionar elementos do gráfico. Vem aqui, eixos, ó, título dos eixos. O eixo principal, ó, tá mostrando aqui o desenhozinho aqui, ó, que é o X, ó.
Então eu clico nele aqui e aí está dizendo assim, ó, o que é que você quer escrever aqui? Você quer escrever o quê? Calcário em tonelada por hectare, certo? Tonelada por hectare, certo? Clicou fora, está feito. Professor, agora eu quero colocar aqui, ó, produtividade de milho. Então clica dentro de novo, adicionar elemento de gráfico, título dos eixos. Agora, ó, o vertical, ó. Clicou vertical, está aqui, ó. Então você vem aqui e escreve o que você quer. Produtividade em tonelada por hectare. Fecha. Enter. Tá aqui, ó. Esse nome, título do eixo, eu deleto aqui, ó. Del. Certo? Pois bem. Tá aqui, ó. Seu gráfico ganhou. Essas cores, professor, estão muito estranhas. Fique à vontade, ó. Você pode mudar, alterar tipo de gráfico, você pode fazer o que quiser, certo? Você pode mexer nesse gráfico como achar melhor, certo? Só estou mostrando aqui para você como ficaria. Clica aqui, né? Pode minimizar o gráfico, bota ele aqui do ladinho. Outra hora eu pego e fazer outras possibilidades, ó. Até outro experimento. Professor, algum colega meu fez esse mesmo experimento, só que com as doses diferentes. Ctrl C, Ctrl V. Ele testou 0, 2, 4, 6 e 8. E 8 toneladas. E ele produziu 1,2, 2,4, 3,6, 5,8 e 4,2. Observe que começou a cair, ó. Eu vou botar aqui 3,5, certo? Então, pessoal, eu estou observando que quanto maior a dose, maior o rendimento. No entanto, está caindo a partir das 6 toneladas. Então não é uma reta, não. Aí você marca aqui e faz todo o processo novamente. Inserir dispersão, clicou aqui, vem aqui, apaga esse título para ganhar espaço, certo? Vem aqui, apaga essas linhas, apaga essa outra, clica aqui, botão direito, adicionar linha de tendência, polinomial, porque não é reta, certo? Manda subir aqui, pede a equação, pede o R2 e diz assim, ó, certo? Fecha. Aí observe que a sua cultura produz, eu gosto de botar assim, eu pego esse beta 0 aqui e levo para o começo, 1,2314 mais, aí eu pego esse beta x aqui, ó, beta 1x 0,6836 x mais, olha, ó, menos, já está aqui o menos. Então eu prefiro nesse formato, que é como eu vejo nos livros por aí, nos artigos científicos. Aí refaço a equação, pego esse R2 aqui, boto em percentual, certo? Venho aqui, ó, vírgula, por cento. Então, senhor produtor, à medida que eu aumento a dose de calcário, houve um ganho no milho. Porém, a partir de determinada dose, começa a cair. Recomendo que o senhor não utilize doses acima de 4 toneladas. Então tá aqui, ó. Doses acima de 4 toneladas, há uma tendência de cair. Mesmo porque, se você usar 5 toneladas e 6 toneladas, não houve ganho praticamente. Certo? Oh, aqui esse 4 desculpa, vou botar aqui 3,1. Certo? 3,1. Eu falei uma coisa e fiz outra. Então observe, senhor produtor, que à medida que você aumenta a dose de calcário, está havendo um ganho. Mas chega um ponto que começa a perder. Então, sugerimos que o senhor, ó, a partir de 4 toneladas, comece a ficar atento. Não aplique mais do que 4 toneladas. Embora de 4 toneladas para frente, está mantendo um pouquinho aqui o rendimento. Mas você só está perdendo calcário. Para que colocar 5, 6 toneladas se a produtividade não ganhou? Então, pessoal, quem é beta 0? Esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó. Portanto, é 1,23 toneladas por hectare, o que o milho produz se você não fizer nada. Quem é beta 1?
Então imagina uma reta bem aqui, pessoal. Ó. Imagina uma reta bem aqui, ó. Essa reta bem aqui do X, imagina ela bem aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o beta 1. Quem é o beta 2, professor? Agora você tem que imaginar uma reta bem aqui em cima, ó. Uma reta aqui em cima, ó. Uma reta aqui em cima. Esse ângulo aqui, ó, é o beta 2. Ou seja, o beta 2 é o que você perde a partir do momento em que a curva começou a inflexionar. Então, para cada tonelada de calcário que você aplicar, você ganha isto aqui, mas se exagerar, começa a perder isso aqui. Certo? Portanto, você vai ganhar. Como é que interpreta esse gráfico, professor? Se ele fosse da minha pesquisa, você diria assim, ó. Observou-se a partir do experimento que, à medida que se aumenta a dose de calcário, houve um ganho expressivo na cultura do milho. Porém, isso só ocorreu até 4 toneladas por hectare. A partir de 4 toneladas por hectare, houve uma manutenção do rendimento do milho e depois uma queda expressiva. Interpretação. Recomendamos ao produtor que não aplique doses de calcário na sua região conforme os resultados da pesquisa, acima de 4 toneladas por hectare. É isso que eu espero de vocês como estudante de agronomia, como pessoas que vão fazer prova, lista, TCC, PIBIC, por aí, é falar agronomicamente. Se não tiverem nenhuma pergunta, eu vou parar de gravar.